pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje para trazer aí uma história que você vai poder contar aí para sua turma, para o seu grupo. E aí você deve estar estranhando aqui nessa maquiagem, mas você vai fazer assim exatamente é a minha sugestão para você, porque vai dar assim um impacto maior, o pessoal vai ficar meio curioso, né? Que história é essa, né, que você, no caso, vai contar aí para sua turma. E é justamente a que eu vou contar para você e você vai reproduzir então. E aí você faz uma maquiagem bem bonita, né? Melhor do que a minha, porque a minha foi realmente assim, né, no improviso. Mas eu vou confessar para vocês, eu tinha vontade, sabe, de me passar assim por um índio, por uma índia, né? Isso aqui é a maquiagem de um índio, tá, gente? Que é justamente a história que eu vou contar pra você. Bom, pessoal, se você acha que vai gostar, já vai deixando aí a sua curtida, seu comentário, compartilhando, enfim, vamos lá à nossa história. Gente, essa história é a história, na verdade é uma lenda Cherokee. E ela começa justamente dessa maneira. Na tribo Cherokee, dizia que todo jovem índio, para que ele se tornasse um homem, ele precisava então fazer como se fosse um ritual de passagem. Esse ritual de passagem era justamente ficar sozinho no meio de uma floresta vendado. E ele tinha que ter essa experiência unicamente ele, apenas ele, no meio de uma floresta, passando toda a madrugada. E então, o pai dele era quem levava ele, né? Não teria que ter mais ninguém nessa empreitada, né? Nesse ritual, porque era justamente o que determinaria se ele voltaria como uma criança, né? Um índio criança, ou agora se transformando em um homem, desde que ele passasse toda a madrugada no coração de uma floresta, com todos os perigos existentes. Mas justamente, né, o pior de tudo não era passar a noite numa floresta, como eu falei para você. O pior de tudo era você estar naquela floresta e você estar vendado, né? Você então não ia ver nada. O pai dele teria apenas a incumbência de levar ele, de saber que deixou ele no coração daquela floresta e no caso, né, ele voltaria. Mas aquele índio teria que ficar exatamente no local onde o pai deixou ele, né, num dos piores lugares, no coração da floresta. E aí então foram, né, aquele pai e aquele índio Cherokee que estava nesse ritual de passagem. Chegando lá, né, no coração daquela floresta, o pai então encontrou um tronco, né, e disse para o filho: é aqui que você vai passar a noite. E então colocou nos seus olhos as vendas, né? Vendou os olhos do filho. O filho, vamos imaginar, mesmo que ele estava né, nesse rito de passagem, ele estava em pânico, ele estava apavorado, ele estava angustiado. Mas ele não podia passar essa ideia para os seus amigos, né, para a sua tribo. Ele tinha que dar uma de forte, né, de que estava realmente muito animado. E é claro, não podia deixar de existir uma certa expectativa, uma certa ansiedade, porque ao mesmo tempo que ele queria se transformar num homem, ao mesmo tempo ele também, para se tornar um homem, ele precisava passar por essa situação que era muito constrangedora, que era muito difícil. Na verdade, eles não tinham, né, os jovens que passam por essa experiência, não tinham como ter certeza se eles voltariam como uma criança ou se eles voltariam como um adulto. E era uma experiência que ele não podia contar para ninguém, era somente ele sozinho naquela floresta. Enquanto ele estava com o pai, ele estava tranquilo, né? Ele estava caminhando. Mas a partir do momento que o pai então colocou a venda nos seus olhos, aí se tornou tudo escuro mesmo, porque ele não sabia o que ia acontecer. E então, nesse momento que ele estava sozinho, o pai já tinha ido embora,
Ele estava ali sentadinho, ventava muito, fazia muito barulho, sabe aqueles barulhos? Até quando você está em casa, né, que você vê um estralo daqui, um estralo dali, você vê um barulho diferente, e mesmo você estando na proteção da sua casa, você às vezes fica, né, temeroso. Imagine numa floresta, sozinho, onde você sabe que tem feras, onde você sabe que podem ter pessoas más, né, na espreita, né, te observando. Ainda mais que naquele momento ele estava vulnerável, ele não enxergava nada e não podia retirar aquela venda, a não ser quando os primeiros raios do sol, né, começassem a aparecer, né? Ele iria sentir o calor do sol sobre ele, mas até então ele teria que ficar ali quietinho, imaginando um milhão de coisas. E normalmente é assim, né? Quando nós estamos apavorados, quando nós estamos amedrontados, quando nós estamos numa situação nova, é a nossa mente que se encarrega, né, de fazer todo o trabalho, né, de pensar um milhão de coisas, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Será que eu estou seguro? Será que são tantas perguntas, não é mesmo, pessoal? E aí então era justamente o que acontecia com esse jovem, né? O barulho do vento, né? As folhagens que balançava através, né, o motivo do vento. Será que alguém está se aproximando? Será que é um animal? Será que é uma fera, né? Principalmente que a gente sempre tem aquele medo guardado, né, no nosso coração. Tem aquela coisa que a gente sabe que a gente tem mais temor. E é justamente nesses momentos que essa coisa aflora. E aí, esse jovem não via a hora de passar por essa noite. E todos os medos também estavam passando por sua cabeça. A noite foi longa e aquele jovem ali, paradinho, esperando o momento daqueles primeiros raios baterem sobre ele, para que ele então pudesse, né, arrancar aquela venda, tirar aquela venda e saber que ele se transformou num homem e poder voltar correndo para sua tribo, mesmo estando petrificado de medo. Bom, pessoal, o que acontece é que a noite passou. O momento pior passou. Aquele momento, né, que aquele jovem estava com muita angústia no coração, mas engraçado, né, que a Bíblia diz justamente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E então, quando aquele jovem sentiu os primeiros raios de sol sobre a sua pele, ele sabia que o pior havia passado. A única coisa é que ele sofreu muito, muito, que vocês não têm noção daquele momento de sofrimento na vida daquele jovem. Ele estava só. E aí então, essa era a ordem, né? O sol brilhou, eu sinto da minha pele, né, o brilho do sol, então eu posso sim retirar aquela venda. E foi então que naquele momento o jovem retirou a venda. Simplesmente aliviado, né? Porque aquele momento triste, difícil, angustiante tinha passado na vida dele. E aí então, quando ele retira a venda e ele olha para o lado, pessoal, você não sabe o que aconteceu. A noite toda, o pai daquele índio estava sentado ao seu lado. Ele estava ali quietinho. O jovem não percebeu a sua presença porque ele estava vendado. O que acontece é que, embora aquele jovem tivesse desesperado, angustiado, apavorado, o pai dele não saiu nenhum momento do seu lado. Ele não sabia disso. E é justamente por esse motivo que essa experiência, né, desses jovens nessa tribo Cherokee se perpetua, porque é uma experiência entre pai e filho. E naquele momento, então, foi um alívio tão grande no coração daquele jovem. Foi então, pessoal, que ele percebeu que todo aquele sofrimento dele foi em vão, né? Aquele jovem sofreu tanto, né, naquele momento difícil dele, aquele momento de solidão, aquele momento de medo, mas o pai dele, o pai daquele jovem, estava o tempo todo ao seu lado.
porque era os olhos do Pai, era a presença do Pai que o jovem não sabia que estava ali, que o livrava de todo o mal, que afastava todo o mal da vida daquele índio, né? A presença daquele Pai, então, observava qual o mal que poderia se apresentar, né? Se aproximar daquele jovem, né? Um barulho, uma fera, né? Um urso, um leão, alguém. Aquele jovem não estava sozinho. Se ele não estava sozinho, quem é que ia se aproximar e fazer qualquer mal para aquele jovem, né? Então, essa ou esse era o conhecimento que o jovem não tinha. O tempo todo, aquele jovem estava protegido, pessoal. Ele estava com o pai dele. E é por isso que eu trouxe essa história para você. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que parece que estamos sozinhos sentados nesse tronco, nessa floresta escura, com feras, com, sabe, temores, perguntas, questionamentos. O que vai ser do amanhã? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir passar por essa noite? Será que isso vai acabar? São tantos questionamentos e nós nos sentimos assim, olha, no escuro, sozinhos, sem ter uma visão, sem visualizar. Parece que cada vez a noite vai ficando mais escura. Parece que cada vez mais a gente vai adentrando uma mata densa, uma floresta mais fechada, né? Com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente percebe ao nosso redor, percebe, né? Mas a gente não sabe da realidade. E o que eu quero te dizer hoje, eu não poderia deixar, né, de gravar, de trazer essa mensagem para você. O que eu quero dizer para você é que por mais que você esteja com seus olhos vendados e não consegue enxergar nada, seu pai está sentado ao seu lado. Emociona, né? E aí, gente, é isso que você vai passar para sua turma, tá? Por mais medo, por mais insegurança, por mais temor, Deus, ele não te abandona. Ele está aí contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E é isso que você deve crer. Aquele jovem não sabia, mas você sabe. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina, né? E a gente tem que depositar essa fé no nosso Pai. E a fé é justamente o quê? É você não enxergar, você fica ali, né, tateando. Você não sabe. Você não sabe o próximo passo. Mas ele não sai do seu lado. Ele não se levanta, ele não dorme, ele não se afasta. Ele está contigo todo o tempo. E aí, pessoal, essa era, né, a mensagem que eu queria trazer para você. Essa é a mensagem que você deve levar para o seu grupo, para a sua turma de célula, de culto doméstico, a sua turma aí, se você, né, quer ensinar, né, tá ensinando na escola bíblica, na escola mesmo, né, para os seus alunos, por que não? É uma lenda aí tão bonita de um índio, né, um índiozinho que iria se transformar num homem, mas para isso ele precisaria, então, virar um homem. Para virar um homem, ele precisava passar por esse ritual, né? De ficar ali só, naquela noite, naquele momento. E a gente precisa enfrentar momentos difíceis nas nossas vidas, porque são os momentos difíceis nas nossas vidas que nos dá força, que nos fortalece, que nos deixam mais destemidos, né? Mais preparados. E é isso que Deus está fazendo, né? E é isso que a vida, que o mundo faz conosco. Nos deixa mais fortes para enfrentar todas as dificuldades que vêm no nosso caminho. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado, como eu amei essa mensagem. Ela falou muito forte ao meu coração. Que ela também tenha falado ao seu coração. E então, já sabe, né? Curtida, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve aí, pessoal. Gostou da minha maquiagem? Vai fazer igual? Se você gostou, diz que você gostou, tá bom? Então, gente, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!